Aleluia. Cumprimento os irmãos com a santa e bendita paz do Senhor. A paz do Senhor. Antes de tomar o nosso assento, abre a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4. Enquanto você está a procurar o texto, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que me concede de estar aqui mais uma vez com os meus irmãos em Cristo que têm cultuado aqui neste local chamado Montanha do Eterno. Quero agradecer a Deus pelo convite, ao homem de Deus, servo do Senhor, Doris, muito obrigado por confiar em nós. Queremos também agradecer pela vida do visionário desta obra, pastor Elidor, reverendo, o qual já tivemos algum contato muito positivo. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 1 até o verso 4, diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra do Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos agora ouvir a Tua voz. Fale aos nossos corações de uma forma poderosa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Toma o teu assento aplaudindo a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Meus irmãos, eu sei que a Igreja Montanha do Eterno está vindo de um período de 40 dias de orações, e também sabemos nós que este ano está-se a falar da intimidade com Deus. Me recordo que ainda este ano estive aqui também falando sobre o impacto da intimidade, mas eu quero partilhar algo com a igreja que o Senhor colocou no meu coração a respeito da intimidade. Eu quero falar sobre mantendo a intimidade no deserto. Mantendo a intimidade no deserto. Aleluia. Mantendo a intimidade no deserto. Meus irmãos, em Cristo Jesus, quando nós falamos de manter, nós estamos a falar de preservar, estamos a falar de preservar, estamos a falar de guardar, estamos a falar de conservar. Intimidade é a comunhão ou a relação com Deus. Então, quando nós estamos a falar de preservar ou manter a intimidade, nós estamos a falar sobre isso, sobre guardar, sobre conservar a intimidade com Deus. Meus irmãos, eu penso que o mais difícil não é só começar uma intimidade com Deus, não é só desenvolver a intimidade com Deus. Eu penso que uma das coisas mais difíceis é manter a intimidade com Deus, é preservar a intimidade que já temos com Deus. Eu acredito que durante este ano todo, como a igreja está a falar de intimidade, a igreja está a falar sobre oração, eu quero acreditar que a Igreja Montanha já está a entrar num período de oração
e num período de desenvolver a intimidade com Deus. Mas se existe algo que eu e você vamos precisar para este final do ano, para o próximo ano e todos os anos, é manter a intimidade que nós estamos a desenvolver com Deus. Aleluia! Eu estou a falar sobre manter a intimidade no deserto. O que quer dizer deserto nesse contexto? Deserto quer dizer momentos difíceis, momentos de dificuldade. É fácil, ou até um pouquinho mais perceptível, as pessoas orarem quando tudo está bem. Penso que desenvolver a intimidade ou manter a intimidade quando as coisas estão a dar certo fica um pouquinho mais fácil quando o ministério está a crescer, quando o casamento chegou, quando o emprego chegou. Então penso eu que é um pouquinho mais fácil e observável ver as pessoas mantendo a intimidade com Deus quando tudo está bem. E meus irmãos, os dos momentos em que menos as pessoas conseguem manter a sua intimidade com Deus é quando tudo está mal, é quando há dificuldade. Não é fácil continuar orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, quando você está passando por um problema, quando você tem um óbito em casa, ou quando o emprego não chega, o ministério não está a fluir, ninguém quer saber de ti. Esse é um período difícil de se manter em intimidade com Deus. Eu chamo esse período de deserto. Por que é difícil? Porque Satanás aguça as suas artimanhas para nos fazer fraquejar na nossa intimidade com Deus. E por isso, eu abri diante da igreja o Evangelho de Mateus no capítulo 4, onde conta a história da tentação do nosso Senhor no deserto. No capítulo 3, a Bíblia apresenta o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, preste atenção, porque isso é muito importante. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é batizado pelo João o Batista. Quando ele é batizado, o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, sobre o corpo humano do Senhor Jesus Cristo, e a voz do Pai no céu, que exclamava dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Diante de João, Jesus lhe é confirmado a sua identidade, ou ainda o Pai declara que Jesus é o seu Filho amado. Uma afirmação, uma certeza de que Jesus é o Filho amado do Pai. E o que aconteceu com Jesus depois do batismo? De todo que é filho, e de todo que tem intimidade com Deus, de que ele é conduzido. Repito, todo mundo que tem intimidade e é filho de Deus, quem ele é, igreja? Ele é conduzido, ele é guiado. Por isso é que em Romanos capítulo 8, versículo 14, a Bíblia Sagrada vai dizer que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque o Filho de Deus, ele é guiado, ele é conduzido. O Filho de Deus não se conduz. O Filho de Deus lhe conduz. O Filho de Deus não se guia. O Filho de Deus é guiado. O grave problema
bailar, lutar para cantar, lutar para entrar no ministério. Mas tudo que é filho, ele não se conduz. Deus lhe conduz. Por quê? Porque Deus tem dificuldade em usar quem se usa. Se você se usa, Deus não te usa. Se você quer ver Deus a te usar, para de se usar. Porque quando você para de se usar, aí Deus começa a te usar. Então, filho de Deus não se guia, ele é guiado pelo Espírito. Agora, o Espírito leva Jesus aonde? Igreja. Aonde? No deserto. Deserto não é um bom lugar. Principalmente estamos a falar do deserto lá em Israel. Não é um bom lugar. Um lugar extremamente quente, extremamente frio. Mas o Espírito é que levou Jesus aonde? No deserto. Por quê? Porque nem sempre Deus vai te levar em lugar que tu gostas. Mas Deus sempre vai te levar em lugares que te preparam. Deus nem sempre vai te dar e te colocar onde você quer. Mas Deus sempre vai te colocar aonde você precisa. E é por isso que no Espírito eu me sinto a pregar para alguém que está aqui, que vive situações, e ele se acha de azarado. Ai meu Deus, por que eu nasci nesta casa? Por que eu nasci nesta família? Por que Deus me colocou nessa família? Sabe por quê? Deus não te coloca onde você quer. Deus te coloca onde você precisa. Porque onde você precisa é onde você aprende. Não tem como jejuar 40 dias e 40 noites na cidade. O lugar de jejuar 40 dias e 40 noites ou é deserto ou é monte. Então quer dizer que os desertos te preparam. Se você quer ver a força de um leão, não visita zoológico. Lá no zoológico, o leão lhe dá um banho. O leão que lhe perfumam. O leão confortável, mas é um leão fraco. Queres ver leão forte? Vai na selva, aonde não lhe dão banho, aonde não lhe perfumam. Mas a dificuldade lhe torna num grande leão. Quando você crescer nesse entendimento, você vai parar de reclamar e perguntar por quê? E vai começar a perguntar para quê? Ah, eu nasci numa casa em que o pai bate muito a mãe. Sabe por que Deus te colocou lá? Para quando você ser pai, não bater tua mulher. Você aprende na linguagem que te colocam. O Espírito leva Jesus ao deserto. E a Bíblia vai dizer que ele jejuou por 40 dias e 40. Depois do jejum, ou no período do jejum, a Bíblia diz que Jesus teve fome. E depois teve fome, versículo 2. No versículo 3, quem aparece? O diabo, Satanás. Mas se você ler com atenção, diabo só aparece depois da fome de Jesus aparecer. Cuidado. Sempre que você passar por uma fome, o diabo vai trazer alguma comida. Porque o diabo entende a linguagem do deserto e a linguagem da fome. Por isso é importante você ter cuidado com a tua fome, com aquilo que você necessita, com aquilo que você quer, com aquilo que o teu corpo está pedindo. Porque sempre que o diabo ver uma fome, ele vai aparecer. Quando ele olha para Eva, tem fome do conhecimento, vou lhe dar fruta.
Quando veja Esaú tem fome de comida, vou lhe fazer vender a primogenitura. Quando ele vê que Caim tem fome de acepção ou de aceitação, ele vai lhe dar uma arma para matar o seu irmão. Cuidado! Sempre que o diabo ver uma fome, ele vai aparecer. Então cuidado com a tua fome, porque essa fome que muitos... Uma vez vi testemunho numa igreja de um jovem que deu tiro no seu pastor, porque o seu pastor não lhe metia a pregar. Cuidado! Se você não controlar a tua fome vai te controlar. Se você não controlar o que você deseja vai te controlar. Então, quem quer ter intimidade e manter intimidade, deve aprender a controlar a sua fome. O que me faz ver se alguém é homem de Deus não é o quanto profetiza ou quanto prega, é a disciplina que ele tem de controlar aquilo que ele sente, de controlar aquilo que ele deseja. Então cuidado com a tua fome, porque no deserto você tem fome, e na fome o diabo aparece. O diabo gosta da linguagem da fome, porque ele sabe que na fome eu sou mais forte e o caráter é testado. Por isso é que quando foi ter com Deus, falando de Jó, disse: Deus, ele só está assim porque ele está bem. Lhe dá só fome, ele já não vai te ver, vai me ver. Porque na fome o diabo aparece. Olha o que o diabo vai dizer ao Senhor no deserto: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem. Se tu, é suposição, se tu és o Filho. Em Mateus capítulo 3, quando Jesus é batizado, o Pai disse que este eu. Agora no deserto, Satanás está a questionar se tu és o Filho de Deus. Cuidado! Sempre que você estiver no deserto, Satanás vai tocar na tua identidade. Não, se você demora, por que esse problema não passa? Se você não é filha de Deus, por que não estás a casar? Se você não é homem de Deus, por que até agora o teu ministério não está a fluir? Porque no deserto ele vai tocar na tua identidade. Se você mesmo ora e Deus ouve, por que a tua filha não mudou? Se você mesmo ora e Deus ouve, por que ainda não tens dinheiro? Porque na fome o diabo sempre vai tocar na minha e na tua identidade, querer colocar em dúvida a tua identidade. Mas louvado seja Deus, que a minha e a tua identidade não depende das circunstâncias. Mesmo comendo arroz branco, eu sou filho de Deus que come arroz branco. Mesmo meu pai morrer, eu sou filho de Deus que o pai dele morreu. Ou seja, nada vai alterar aquilo que eu sou. Só que no deserto ele vai tocar na tua identidade. Se você mesmo ora, por que na escola você não está bem? E você aí fica se perguntando: ai, meu Deus, eu estou mesmo orando. Será mesmo que Deus me ouve? Será mesmo que eu sou filho? Será mesmo que eu sou? É o diabo tentar tocar na tua identidade. Na próxima vez que ele te trazer esse pensamento, fala: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, independentemente do que eu passo, onde eu passo, como eu passo, o deserto não altera, não muda a minha identidade. Aleluia! Se tu és o filho de Deus, primeira coisa, no deserto ele vai tocar na tua identidade. Segunda coisa, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Irmãos, Jesus já estava a ver aquelas pedras há muito tempo. Estava lá no deserto há muito tempo. Mas Jesus nunca viu aquelas pedras como pão. Só que no deserto,
Satanás quer fazer Jesus ver pedra como pão. Jesus estava lá 40 dias, nunca viu pedra como pão. Mas no deserto, Satanás quer lhe fazer ver pedra de pão. Cuidado! Se no deserto Satanás vai tocar na tua identidade, a segunda coisa, ele vai tocar na tua visão. Jesus nunca viu pedra de pão. A única visão que Jesus já teve de pedra é que ele é adoração. Se lembramos quando estavam ali adorando em Jerusalém, os fariseus não estavam a gostar. Jesus disse que se essas pedras, se esses não me adorarem, as pedras vão fazer o quê? Jesus sempre viu pedra como meio de adoração. Mas na fome, Satanás quer lhe fazer ver alimentação. Porque para Jesus pedra sempre foi para adoração. Mas na fome, Satanás quer lhe fazer ver alimentação. É por isso que a igreja, que era meio de adoração, por causa da fome, muitos estão a ver como meio de alimentação. Porque no deserto, pregação, que é meio de adoração, por causa da fome, muitos estão a ver como meio de alimentação. Ministério, que é meio de adoração, por causa da crise em Angola, estamos a ver como meio de fazer dinheiro. Porque na fome, o diabo vai tocar na tua visão. Vai querer te fazer ver pedra de pão. Por isso é que a fome que as moças de agora têm de iPhone está lhes fazer ficar com o pai que deveria ser pai dele. Aí você vai ter com a moça, esse está na idade de ser teu pai. Vai te falar, meu pai, é pão. Porque na fome o diabo vai te fazer a fome de teu marido. Posso apertar mais um pouco? O diabo vai querer te fazer mudar as coisas. Por favor, deixa pedra é pedra e pão é pão, cada um no seu quadrado. Não veja pedra como pão, nem pão como pedra. Cada um, marido da outra é pedra, mulher do outro, não lhe veja como pão. Esposo da outra, não lhe veja como pão. Só que na fome, o diabo vai tocar na tua. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. O que é que o diabo está falando? Transforma. A terceira coisa que o diabo vai te fazer no deserto é querer te fazer se apressar. Milagre, o primeiro milagre de Jesus não é transformar pedra em pão, é transformar água em vinho. Só que o diabo no deserto quer lhe fazer transformar pedra em pão. Não transforma pedra em pão se o que Deus preparou é transformar água em vinho. Por causa da pressa, muitos estão a morrer. Por causa da pressa, ministérios estão a acabar. Não haja por pressa. É como Sara. Ismael é pressa, Isaac é promessa. Porque no deserto, ele vai querer te acelerar. Se tu és o filho, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus olhou para ele e disse: está escrito. Essa é a melhor resposta para vencer deserto. Satanás está lhe falando: você tem fome, come. Estás assim, te come. Só que Jesus está lhe respondendo: eu não ando pelo que eu sinto, e nem ando pelo que eu ouço, eu ando pelo que está escrito. Você não é o que ouves, você não é o que sentes, você é o que está. Então está escrito que nem só do pão, homem de Deus dores. Olha que Jesus está dizendo, nem só do pão. Quer dizer que Jesus está a valorizar o pão. O pão é bom,
Mas nesse momento não é bom. O pão é um bom complemento, mas é um péssimo substituto. O pão não existe para substituir o pai. O pão não traz pai. O pai traz pão. Por isso é que o filho pródigo, quando saiu da casa do seu pai, no instante ele disse: na casa do meu pai tem pão. Porque mais vale ter o pai do que ter o pão. Você pode ter pão, não vai trazer pai. Mas se você ter pai, vai trazer pão. Por isso é que para nós crentes, o mais importante é ter o pai. O pão, o pai vai trazer. Por isso é que eu tenho dito, a nossa alegria é que nós temos pai. Todo ímpio, ainda que tem pai, é órfão. E todo crente, ainda que não tem pai, tem pai. Jesus disse ao discípulo: eu estou embora, mas não vou vos deixar órfão. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Quem não tem espírito é órfão. Agora nós os crentes podemos não ter pai, também temos. Mas o ímpio pode e não pode ter, mas não tem, porque nós temos um pai que é o Deus das luzes. Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai aonde? A Bíblia diz que o diabo pega em Jesus. Olha o propósito dele: pegar em Jesus e fazer Jesus subir. Ele pega em Jesus e faz subir no mais alto pináculo do templo. Igreja, quem levou Jesus no deserto? Quem está fazendo Jesus subir? Não, vamos. Quem levou Jesus no deserto? Quem quer fazer Jesus subir? Só que Jesus nega, não é isso? Mas agora, então há pessoas que quem lhe levou no deserto é o Espírito, mas a forma que está a subir, o problema não é só como começam, é como é que está a subir. Entraram junto no ministério, mas está a subir. Só que agora o problema é estar a subir com quem? Porque uns estão a subir com feitiço, estão a subir com rituais, estão a subir com sacerdócio. Porque o importante não é só vir no deserto, é quem quer te fazer subir. Cuidado, há pessoa que começou a trabalhar contigo, não está a subir da mesma maneira, está a arranjar outros meios. Agora, olha o que o diabo fez em Jesus, me faz subir. Ele fala: se você é filho de Deus, se lança. Ei, o diabo não tem vergonha, está a fazer subir para fazer descer. Porque quem sobe com o diabo é para cair, quem desce com Deus é para subir. Então mais vale descer com Deus do que subir com o diabo. Por isso é que Jesus disse a Zaqueu: desce, porque no último dia você vai subir. Agora quem subiu com o diabo, um dia Jesus vai lhe dizer. Agora, homem de Deus Torres, olha o que acontece. O diabo levou Jesus no templo. Fala comigo, templo. Sabe templo é que? Igreja. Agora, o Espírito Santo levou Jesus aonde? Igreja. O Espírito Santo levou Jesus aonde? O diabo está levando Jesus aonde? Vamos falar na igreja, né? Agora, não era mais fácil o Espírito levar Jesus na igreja e Satanás levar Jesus no deserto? Como é que Satanás está levando Jesus na igreja? E o Espírito levou Jesus no deserto? Está aqui na igreja, teu trabalho é fofocar, está no lugar certo, mas o diabo é que te trouxe. Se você está aqui na igreja, teu trabalho é falar mal do pastor, está no lugar certo, mas o diabo é que te trouxe. Se você está aqui na igreja, teu trabalho é caluniar, está no lugar certo, mas o diabo é. Vire na termo lhe pergunta: quem te trouxe? Agora, calma, o Espírito leva Jesus no pináculo do templo.
lhe manda se lançar. Jesus lhe fala: não é assim. Não tentarás o Senhor teu. Aí a Bíblia diz que o diabo pega Jesus e leva no alto monte. Ele fala: tudo isso vou te dar se você me adorar. A quarta coisa que o diabo vai tocar no deserto é a tua missão. Jesus nunca veio atrás de tudo isso. Ele veio atrás de todos esses. Só que no deserto, o diabo quer lhe fazer trocar todos esses por tudo isto. Só que a missão de Jesus não é tudo isto. Tudo isto vou te dar se prostrado me adorares. O diabo não tem vergonha. Tudo isso vou te dar. Quando Deus criou o sol, Ele criou também. Quando Deus criou o mar, o diabo criou também. Mas como é que Ele quer dar uma coisa que não é dele? O diabo é assim há muito tempo. Gosta de dar o que ele não tem. Quando foi tentar Eva, lhe disse: se você comer essa fruta, vai ser como o quê? Como Deus, não é isso? Agora, eles lhe soltaram, não sei por quê. Porque queria ser como. Agora, por que ele próprio não come já a própria fruta? Por isso você vai na casa do bruxo, tá te prometer dinheiro, nem banco tem. Vai na casa do quimbandeiro, tá te prometer saúde, ele tá doente. Vai na casa do bruxo, tá te prometer carro, ele nem com papata tem. Tem que ter vergonha na cara. Mas o nosso Deus, Ele tem todas as coisas. Ele é dono do ouro e da prata. Se tem aqui alguém que acredita nesse Deus, levanta a sua mão esquerda aí, confirma com a direita e dá um grito de glória. Diabo não tem nada. Até a chave da casa dele está com outra pessoa. Em Apocalipse, Jesus diz: a chave do inferno e da morte está comigo. O irresponsável, que nem chave da casa tem, vai te dar o quê? Eu disse: vai te dar o quê? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus lhe olhou e lhe falou: sai. Repita comigo: sai. Sai. O diabo está habituado a lhe chutarem. No céu lhe chutaram, no deserto lhe chutaram, hoje na montanha também estamos a lhe chutar. Eu disse: hoje também estamos a lhe chutar. Por isso, eu quero te aconselhar a aguardar o tempo de Deus. Pode demorar, mas o tempo de Deus é maior. O tempo passa, mas o teu Deus não passa. Ele é mais velho do tempo. Por isso é que a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje. Só que está um pouco errado gramaticalmente. Tem que ser assim: Jesus Cristo era o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Está gramaticalmente errado, mas está espiritualmente certo. Porque no passado, Jesus não era, Ele é. No presente, Ele é. No futuro, não será, Ele é. O tempo muda, mas Ele não muda. Ele é antes do tempo. Agora, eu tenho uma informação. Ele é antes da eternidade. A eternidade olhou para Deus, lhe chamou de Pai. Por isso é que nós dizemos: Pai da eternidade. Por isso que na tua vida, Ele é maior que tudo, Ele é maior que todos, e Ele é sobre todos. E eu te aconselho a manter a intimidade com Ele, porque quando você está nele, você está guardado nele, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre, Ele realiza, Ele faz, porque Ele é maior que todos. Dizem que o fogo, que o ferro é o metal mais forte. Vem o fogo e derrete o ferro. Alguém vai falar que o fogo é mais forte,
vem a água e apaga o fogo. Alguém vai falar que a água é mais forte, vem o vento e espalha a água. Alguém vai falar que o vento é mais forte, vem a rocha e espalha o vento. Alguém vai falar que a rocha é mais forte, vem o homem e destrói a rocha. Alguém vai falar que o homem é mais forte, vem a morte e mata o homem. Alguém vai falar que a morte é mais forte. Há 2000 anos Jesus veio, venceu a morte, derrotou a morte, matou a morte. Por isso é que se nós perguntar na morte, chamar a morte aqui hoje, lhe fazer algumas perguntas, eu já vou terminar, só vim ensinar um pouco. Se nós chamar a morte, ele fazer pergunta, morte, aonde está Albert Einstein, considerado um dos mais inteligentes? Olha o que a morte vai falar. Albert Einstein, lhe matei e até hoje está aqui comigo. Se você perguntar, morte, aonde está Isaac Newton, o pai da teoria da gravidade? Olha o que a morte vai dizer. Isaac Newton, eu lhe matei e até hoje está aqui comigo. Se você perguntar, morte, aonde está Muhammad, o pai dos muçulmanos? Olha que a morte vai falar. Muhammad, eu lhe matei e até hoje está aqui comigo. Se você perguntar, morte, aonde está o papaci? Não vou acabar mais. Olha o que a morte vai dizer. O papaci, eu lhe matei e até hoje está aqui comigo. Se você fazer uma pergunta na morte, mas antes dele perguntar, ele fala, vamos em Jerusalém. Morte, aonde está Yeshua HaMashiach, o Raboni da Galileia? Olha o que a morte vai dizer. Yeshua HaMashiach, o Raboni da Galileia, entrou aqui numa sexta, ficou no sábado, domingo de manhã, ele ressuscitou, ele vive. Agora, sabe por quê que os muçulmanos são vazios? É porque o túmulo de Maomé está cheio. Sabe por quê que nós somos cheios? É porque o túmulo de Jesus está vazio. Nessa manhã, eu sinto a presença dele aqui. Hoje, ele estava no seu trono e ele está no seu trono. Olhou no universo que ele fez, ele viu várias galáxias. Nessa manhã, parou na Via Láctea. Na Via Láctea, ele viu vários sistemas, mas nessa manhã, ele parou no sistema solar. No sistema solar, ele viu 9 planetas, mas nessa manhã, parou no planeta Terra. No planeta Terra, ele viu vários continentes, mas nessa manhã, ele parou em África. Em África, ele viu vários países, mas nessa manhã, ele parou em Angola. Em Angola, ele viu várias províncias, mas nessa manhã, ele parou em Luanda. Em Luanda, ele viu vários municípios, mas nessa manhã, parou no Quilamba Kiashi. No Quilamba Kiashi, ele viu vários bairros, mas nessa manhã, parou no Avocumbi. No Avocumbi, ele viu várias casas, mas nessa manhã, parou na igreja Montanha do Eterno, para te dizer que guarda a intimidade com ele, até que a palavra do Senhor aplaude o nome do Senhor.